meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Tiago 1,22, ele alerta a gente a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Não sejamos apenas teóricos, mas sejamos práticos na questão de colocar em execução aquilo que temos aprendido, aquilo que temos ouvido. Eu digo isso porque nós estamos numa campanha de arrecadar, nesse mês, 50 cestas básicas. E isso é uma prática do Evangelho, olhar a condição dos mais carentes. E eu gostaria de todos que pudessem, que repensasse o seu orçamento e veja se não dá para contribuir com uma cesta básica. Repense o seu orçamento e veja se não dá para ser um doador dessas cestas básicas. A Ivone está encabeçando esse movimento. A programação da semana, a Sara vai vir aí cheia de graça para apresentar a programação da semana. Mas tem uma coisa a acrescentar, que é a questão dos cultos infantis. O irmão Felipe e Claudinha, nossos irmãos, estão fazendo o culto infantil com as nossas crianças. E tem sido uma maravilha, uma bênção de Deus mesmo. Deus abençoe muito vocês, meus irmãos, nesse trabalho que Deus tem dado a vocês, nessa missão que Deus tem dado a vocês e que vocês estão desenvolvendo muito bem. Primeira semana de junho, nós tivemos a Semana do Meio Ambiente. Bem, e o que é que isso tem a ver conosco? Meio ambiente, o que é que o cristão tem a ver com isso? O que é que o cristão pode fazer com relação a isso? Hoje o nosso pregador vai abordar esse tema. Ele é Guilherme Bojac, ele é mestre em ciência da religião. Ele também é diretor de ensino da Missão Kairos, lá em São Paulo. Que Deus nos dê um excelente culto hoje e que nós aprendamos com as lições que o Guilherme vai nos dar hoje. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar nosso culto? Senhor, te agradecemos porque o Teu Espírito nos dá luz, Ele nos dá um caminho que podemos caminhar iluminado pela Tua Palavra. Nós queremos Te pedir, Pai, que esta consciência cristã, essa consciência prática do cristianismo, ela seja cada vez mais vivida por nós durante a nossa vida, vivida por nós durante as nossas atitudes, durante as nossas ações, durante as nossas meditações, durante tudo aquilo que se refere, Pai, a viver com Cristo, contigo, seguindo o Teu exemplo. Quero Te pedir uma bênção pelo Guilherme, dá a ele cada vez mais iluminação da Tua Palavra. A missão dele é Kairos, a missão que ele precisa estar à frente, precisa muito do Teu Espírito Santo para revelar caminhos bons para ele, Pai. E por isso nós Te pedimos que Tu o ajude, como tens ajudado, Pai. Nós queremos Te pedir também por nossa semana, que nos dê uma boa semana, uma semana ativa, uma semana de paz, uma semana de meditação em Ti, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que eu Te peço. Amém.
Meus amados, a todos com a paz do Senhor. Agora eu resolvi me tornar um youtuber. A título de informação, essa já é a gravação de número 577, né? Porque é o tipo de coisa que realmente eu sei fazer, né? Brincadeiras à parte, queridos, saudades de todos vocês. Eu fico muito feliz de acompanhar vocês nas redes sociais. A gente pelo menos acalenta um pouco o nosso coração, mata um pouco a saudade. É muito bom estar com a igreja, é muito bom saber que a igreja está orando, que está buscando a palavra de Deus. Todos os dias a gente tem aquele irmão, aquela irmã que posta uma oração pela manhã, que nos incentiva a orar. A gente tem até momentos de orações todos os dias. Esses momentos acontecem às 4 da manhã, às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas e às 19 horas da noite. E é um tempo muito bom. Às quintas-feiras a gente tem o nosso culto de doutrina, é pelo aplicativo Zoom, é o momento que o pastor Eudes nos ensina a palavra de Deus, nos orienta, é um tempo de discussão, é um tempo que a gente se vê, que a gente conversa e mata aquela saudade. E nos domingos a gente tem o nosso culto de celebração. Esse culto acontece às 18h30, é pelo grupo WhatsApp, e é um momento muito bom, um momento de edificação. Os pregadores escolhidos pelo pastor Eudes, eles edificam o nosso coração, eles fazem a gente crescer, eles fazem a gente repensar nossas atitudes, a nossa ética cristã, sem falar que a gente sente um pouco dentro da igreja, próximo, porque depois tem sempre aquele comentário daquele irmão que se sentiu edificado, se sentiu abençoado. A Seja também, ela tem os cultos dela, só que acontecem pelo Instagram, são lives, que acontece no horário das 19 horas, também aos domingos. E o Projeto Trampolim, ele tem a iniciativa de realizar algumas lives pelo Instagram. Quando ele faz essas lives, que vai divulgar as oficinas, que vai falar um pouco sobre assuntos na área da psicologia, a gente divulga essas lives quando elas acontecem, né? O convite, a gente faz esse convite pelo WhatsApp. Então fica atento à programação. Um beijo grande para todos vocês. Muita saudade de todos e eu espero vê-los em breve. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar
exalto. Como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão. Sou feliz por tua salvação. Senhor, eu te exalto. Como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão. Sou feliz por tua salvação. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro pro trono, você é meu dono. Senhor, eu te exalto. Como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão. Sou feliz por tua salvação. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro pro trono, você é meu dono. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro pro trono, você é meu dono. Você é meu dono. Você é meu dono. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Em tudo vejo Teu amor sem par. E então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado para sempre. Grandioso és Tu, meu Deus, irei cantar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu,
Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Tudo jóia? Que bom. Muito feliz esses dias aqui com os irmãos. Uma cidade maravilhosa, um povo caloroso, um povo que abraça, um povo que ri, conversa. Eu muito feliz por estar aqui com os irmãos, muito feliz por estar em Recife, muito feliz por estar no Missão na Íntegra. É um desafio para qualquer pregador, assumir um púlpito de tamanha importância, com pessoas com saberes tão mais profundos e tão importantes, que têm ajudado a moldar o caráter da igreja no Brasil. Obrigado, Senhor Jesus, por essa chance. Espero, em Teu nome, não pisar na bola. Amém. Bom, de início, é bom informar que o tema que foi me passado trata da criação, trata da nossa relação com a criação, porque foi um presente de Deus a todos nós. Nós fomos gerados depois. Mas é importante também deixar isso claro aqui na nossa conversa, por esse tempo que a gente vai estar junto, é que a minha especialidade não é uma especialidade na área de ecologia. Não sei nem se é esse termo que se usa hoje em dia. Daí para ver a desatualização dos termos. Eu sou teólogo. E dentro da teologia não é a minha especialidade falar sobre a criação. Mas eu falo, porque ela está na Bíblia. Então a proposta dessa noite é uma reflexão a respeito da nossa relação com a criação. E da criação, a nossa relação com o solo, a terra. Então nós vamos passar por alguns textos bíblicos, e diante desses textos nós vamos suscitar algumas informações, e desse emaranhado de informações que vão aflorar ao nosso coração, a nossa proposta é, ao final, cada um elaborar dentro de si uma atitude em relação àquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos presenteou, que é a criação. Amém? Glória a Deus. Cadê aquelas irmãs que ficam no fundo orando assim, intercedendo? Então vamos ao texto. Vamos começar com Gênesis capítulo 2. Vamos ao versículo 4. Gênesis 2, a partir do versículo 4, nós lemos: esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A nossa relação começa por essa origem. Nós somos pó. Nós fomos moldados da terra. Nós não descemos, não fomos lançados aqui em uma cápsula interplanetária, lançados ao esmo e a esmo, lançado aqui no planeta. Nós não somos extraterrestres. Nós temos a nossa construção, a nossa estrutura como seres humanos brotou da terra. Então a nossa relação com a criação não é uma relação distante. Ela se distanciou, nós vamos ver isso, mas ela tem uma origem e nós temos pontos em comum. Nós temos traços com a terra. A terra tem traços do nosso DNA e o nosso DNA tem traços da terra. Isso dá até poesia. Mas é verdade, nós fomos gerados. O texto bíblico diz
que Deus utilizou do elemento terra, elemento este que já estava disponível, elemento este que Ele também criou, e a partir desses elementos Ele moldou uma aparência, e dessa aparência Ele gerou fôlego de vida. Então a nossa relação com a criação não é uma relação de rompimento ou de afastamento, tornou-se. E a partir desse tornou-se essa relação, é que nós vamos conversar a respeito desse distanciamento até as conclusões mais lá na frente. Mas vamos seguindo. A primeira consequência do pecado foi o litígio com a terra. O pecado nos afastou da criação. Afastou-nos de Deus, segundo Romanos capítulo 3, mas também criou entre nós e a criação um litígio, uma guerra. Você vai ver comigo em Gênesis capítulo 3, verso 17. Você vai ter a sensação que está na escola bíblica dominical. Gênesis 3, 17. Então lemos. E ao homem declarou, isso depois que Deus volta e encontra então o homem e a mulher desobedientes. E ele diz, a sentença: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. É uma sentença em que a terra, que não tinha nada com a paçoca, acaba sendo também envolvida nesse litígio. Então a terra que só produzia aquilo que era necessário ao homem, aquilo que não precisava de esforço de dor, mas um esforço do trabalho, mas não um esforço de dor, tornou-se a partir de então um esforço litigioso. A terra não lidaria mais com facilidade. Ela teria que ser violentada constantemente para que ela pudesse brotar. Não haveria mais harmonia entre o ser humano, a humanidade e a terra. O texto diz que a partir de então, a partir desse momento, a relação entre terra e humanidade seria uma relação litigiosa. E a terra se torna maldita. E começa a produzir insumos desnecessários. Tipo cravo e espinha. Maldição. Começou a produzir aquilo que não precisava. E a relação entre a humanidade e o solo, que era de harmonia e de cuidado mútuo, porque no jardim, e agora o homem não mais no jardim, mas a relação era, ela oferece, eu colho, eu como, me alimento e sou revigorado. Eu cuido, eu zelo e ela me fornece em graça. Agora a nossa relação com a terra é uma relação de litígio, de briga. É necessário forçar a terra a funcionar. E essa relação entre o solo e a primeira família teve um agravante na morte de Abel. Veja Gênesis capítulo 4, verso 10. Leia comigo. Não posso afastar muito para lá, né? Deu o microfone um pouquinho. Vou tentar me conter.
disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivava a terra, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Percebe que no primeiro momento Deus amaldiçoa a terra e diz: agora você vai produzir aquilo que você não produzia. E com muita dor, com muito sofrimento, a sua relação com a humanidade será feita no plantio de dor e de sofrimento para ambos. E a terra, quando abre a sua boca e recebe o sangue de Abel, ela diz: recuso-me a servir esse tipo de gente. E aí Deus traduz e devolve a Caim: Caim, a terra está amaldiçoando você. Porque Caim, lembrem, não sei se você se lembra, o seu dom era a agricultura. Caim produzia, Caim, ele dizia à terra milho, e a terra lhe dava milho. Caim dizia piqui, ou piquiá, que eu descobri agora que no Amapá é piquiá. Os irmãos do Amapá, manifestem-se, em nome de Jesus, amém. E aí Caim perdeu essa autoridade, e é por isso que ele se torna nômade. Porque agora ele vai viver das estações da própria terra. Ele não é mais o agricultor. A terra não ouve mais Caim. Não haveria mais uma relação nem pela dor, nem pelo sofrimento, e nem pelo trabalho árduo, e nem pelo suor. Mesmo que Caim arasse a terra, se esforçasse, a terra não lhe devolveria fruto algum. Por isso Deus diz a ele: agora você se tornou um errante. E essa relação, que já era litigiosa na criação, ela fica, a sua amplitude, ela é amplificada agora com o assassinato do primeiro ser humano. E agora ela se zanga de vez. E agora nós vamos assistir o homem, a partir desse tempo, chegar a tal ponto de degradação moral que Deus zera o processo, permitindo apenas que uma família sobreviva. E a partir dessa família há um descendente. E aí você vai acompanhando e vai percebendo, lá em Gênesis capítulo 10, você lê a história de um homem chamado Nimrod, que se aperfeiçoou com tecnologia de caça e superabundou o seu estoque, podendo então ter mais pessoas ao seu lado e podendo ter mais controle sobre pessoas. E ele acaba então tendo agora estruturas de cidades. Mas essa é outra história. Vamos a Levítico, capítulo 25, do verso 1 ao verso 5. Como é que se estabelece agora? Como é que está estabelecido? Nós temos uma situação. A terra está em litígio com a humanidade por conta do pecado. O solo já não produz de forma pacífica o fruto. Não é uma relação harmoniosa, é uma relação em desarmonia. Levítico 25. Levítico 25. Aí nós lemos, a partir do verso 1. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações.
Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Deus entra então no processo e restabelece um consenso, uma conciliação. A terra vai continuar dando-lhe o sustento no lugar aonde vocês estarão agora construindo a nação de Israel. Mas é necessário que vocês observem que ela precisa descansar. Ela precisa de descanso. Vocês dependerão somente de mim. No período em que a terra não produzir, num período em que vocês não ararem a terra, confiem no sustento que lhes darei no período de descanso. Mas eu quero que vocês descansem e deem descanso à terra. Nós estamos chegando a tal nível de tecnologia e a tal nível de ignorância que recentemente a atual ministra da Agricultura disse que é lenda urbana todos os malefícios causados pelo mau uso do agrotóxico. E ela realmente, ela só tem, as únicas plantas que ela tem em casa são os morões que estão fincados na sede da fazenda dela. O resto tudo é pasto. Mas tudo bem. Ela disse recentemente que não, que é lenda urbana. Nós estamos alterando tanto a terra, estamos explorando tanto, nós estamos violentando tanto a terra, nós estamos sugando tudo dela. Eu não sei se é a realidade aqui do Nordeste, mas é uma realidade nossa ali no Centro-Oeste. O que não é pasto é plantio de cana. E algumas regiões onde não é plantio de cana e não é pasto é eucalipto. Em alguns anos nós não teremos mais o bioma chamado cerrado, da mesma forma como nós conhecemos, ao ponto de que esses dias que passaram, eu assisti uma propaganda em que alguém dizia assim: visite o Cerrado Goiano, visite o Cerrado. Não tinha nenhuma planta do Cerrado, só pasto. O plano, o cinegrafista abriu o plano, cerrado, 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 cerrado. Não era cerrado, era pasto. Ao ponto de nós explorarmos a terra e retirarmos dela tudo que ela pode nos dar. Quando Deus diz a relação entre você e a terra, entre você e o solo, deve ser uma relação aonde um cuida do outro. Então eu estou dizendo, é necessário que quando vocês entrarem na terra que eu vos dou, não a explorem como vocês estão acostumados a explorar. Deem descanso. Uma outra forma de conciliação entre a terra e a humanidade encontra-se também no texto de Levítico 25, que é o ano do jubileu. Da mesma forma que a terra merecia descanso, o acesso à terra deve ser democratizado. Não é possível, e o texto deixa claro, talvez você possa vir com a sua exegese dizendo que isso ficou no passado, que ficou preso, mas o princípio aqui é acesso democrático, equilibrado a todas as pessoas à terra. E no livro de Levítico, do capítulo 25, do versículo 8 ao versículo 17, você vai ver um tratado onde Deus diz: todos têm que, ao final de um período, e aí são 50 anos, o ano do jubileu, todo mundo zera os processos, e todas as famílias que ao longo desses 50 anos
perderam, negociaram, fizeram acordos, perderam judicialmente, ou porque morreram todas as pessoas daquela família e aquela geração só teve no tempo depois. Todas as famílias voltam a ter as suas terras. O latifúndio eterno não é um projeto de Deus. Famílias que estão há mais de 200 anos no mesmo lugar, sem dar a oportunidade para que outras pessoas possam também usufruir da terra, estão indo na contramão do texto bíblico. Vou te dar um tempo para você falar que eu sou comunista, para eu dizer para você que eu não sou daqui a pouquinho. Há um comentário em espanhol da Bíblia Diário da Vida. O ano do jubileu, se levado a sério, teria evitado em Israel uma sociedade com pobres. Se todos os clãs, se todas as tribos tivessem acesso à terra, não teríamos a presença do pobre. O domínio eterno de terras não está nos planos de Deus. Uma família, uma instituição, não pode ter o domínio da terra para sempre. Porque a terra é de todos nós. É para todos nós. É impossível acreditar que um estado como o estado de Goiás esteja dividido em menos de 100 famílias que são proprietárias de terra. Isso é um desvio econômico violento, porque se essas 100 e poucas famílias decidirem da noite para o dia que plantarão apenas um tipo de cultura e darão àquela cultura o preço que desejarem, não há quem as controle. Potencialize isso em relação ao Brasil e você vai ver o perigo de estarmos colocando na mão de pouquíssimas pessoas e de pouquíssimas empresas o destino da alimentação dos nossos filhos. A qualidade do milho que você faz a sua sopa ou a qualidade do feijão preto que você faz a sua feijoada. Sabe lá Deus que tipo de material orgânico ou inorgânico está compondo a estrutura molecular de um feijão que você comeu, essa parte da manhã, essa parte da tarde. No Novo Testamento encontramos em Romanos capítulo 8, e aí eu quero que você vá comigo lá em Romanos capítulo 8, a informação do apóstolo Paulo de que existem nesse texto 3 tipos de sofrência. Pablo, eu estou errado, né? Diz que existem 3 tipos de sofrência: a sofrência da natureza, a nossa própria do espírito. No verso 19 ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em grandes centros urbanos como Recife, você ainda encontra, como também na minha cidade, você encontra ainda esgoto a céu aberto. Você encontra políticas de uso do solo favorecendo exclusivamente ou favorecendo descaradamente grupos de especulação imobiliária. Eu vou falar sobre vento, mas eu prometo que não vou falar que eu vou estocar vento. Em Goiânia existem bolsões de calor. Então, entre julho e novembro,
nós temos a temperatura oscilando entre 42 e 44 graus, com 16% de umidade. A coisa fica mais grave no mês de setembro e no mês de outubro. É um clima de deserto. E em algumas regiões da minha cidade, bolsões de calor. E o vento que eu pude experimentar, pela graça de Deus, aqui em Recife, ele é bloqueado por grandes empreendimentos. Então, o mapa dos ventos, o mapa das correntes de ar que aliviam a pressão, aliviam essa temperatura, que geram um certo conforto, são barrados por grandes empreendimentos. O uso do solo em alguns lugares não se respeita de forma alguma. A rua onde eu moro é uma rua com grande declive, não é isso? Então, os meus vizinhos da parte de cima, onde eu moro, encimentaram todo o quintal. Então, a água da chuva vai para a rua. O vizinho da ponta, lá no final da rua, quando chove, e agora começam as chuvas, ele não entra na sua casa, porque abre uma erosão pela força das águas. O meu vizinho me disse o seguinte: culpa da prefeitura. Eu falei, porque não te fiscalizou. O seu quintal está todo encimentado. E precisamos deixar 30% a 35%, segundo o código de postura do meu município, de área permeável. Se todos nós fizéssemos isso, com certeza o dano lá embaixo seria menor. Em Goiânia tem uma igreja muito bonita. Ela deve ter uns 6 andares, espelhos azuis. Sabe aquele espelho azul bonito? Bate o sol às 2h da tarde. A casa em frente não tem janela, porque o cidadão não aguentava mais o reflexo da luz do espelho que refletia na casa dele. Muito bonito, de longe você vê. Não há respeito pela convivência humana e nem o uso do solo. No texto de Romanos, nós assistimos que ela está esperançosa, que esse litígio acabe. E no texto de Apocalipse, capítulo 22, e eu quero ler com vocês, Apocalipse, capítulo 22, nós lemos o arquétipo, ou a arquitetura, ou o modelo da cidade que João viu e nos relatou no livro de Apocalipse. Ele diz, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, Apocalipse capítulo 22, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. Nós temos a presença de elementos da cidade e temos a presença de elementos do jardim. Essa é a reconciliação final. Entre este momento final da reconciliação estamos nós aqui. E o ano de 2016 é o ano que todos os municípios vão eleger os seus vereadores e prefeitos. Os conselhos de pastores, a liderança eclesiástica, gente que influencia e dá opinião, precisa começar a intervir positivamente em relação a essas questões o quanto antes. Porque a nossa situação,
A presente situação, segundo as Escrituras, é que nós estamos em litígio com a criação. Temos o Pai como conciliador desse litígio, mas, pelo visto, nós estamos em desobediência ou não estamos cumprindo o nosso papel neste acordo. O texto de Gênesis 2,15 declara que nós fomos colocados no jardim para cuidar do jardim. É responsabilidade da humanidade cuidar do jardim. Nós precisamos estar atentos a esta relação o quanto antes, porque toda a igreja, todo o povo de Deus vai prestar contas daquilo que Deus colocou sobre nossa tutela. Precisamos urgentemente elaborar projetos que facilitem a reabilitação ou a reconciliação entre nós e a criação. Porque desde o pecado, desde a entrada do pecado, nós estamos em litígio com a criação, não ela conosco. Em momentos ela pediu a Deus que nos amaldiçoasse, mas Deus está estabelecendo um retorno, uma reconciliação com a terra. Nós precisamos começar a pensar sobre esse assunto, precisamos discutir sobre essas questões, precisamos aprofundar mais em questões, em políticas públicas que cuidem da obra e da criação. Não podemos mais sentirmos que estamos isentos. E aqui é possível que, diante da escatologia que você crê, ou naquela que você elaborou como sua, você esteja pensando aí na sua cabeça, mas tudo vai virar cinza. E talvez a ideia do pré-milenismo tenha feito tanto mal a essa nossa mente, porque as coisas serão todas destruídas, então por que cuidar? Não pense dessa forma. Não pense dessa forma. Isso aqui tem dono, e o dono dele é bravo. O planeta tem um dono, é Deus. E Ele vai pedir contas daquilo que é dele. Isso aqui não é nosso. Isso é dele. Salmos 24, repetido por Paulo em 1 Coríntios capítulo 10. Do Senhor é a terra e tudo que aqui tem. Precisamos, como igreja, estarmos atentos a esta informação. Vamos devolver o que para o dono? Quais as condições que vamos apresentar? Foi dado como um presente para nós, emprestado como um presente. Como vamos lidar com isso daqui em diante? Em nome do Senhor Jesus, comece a pensar nisso. Comece a pensar nisso. Comece a criar pequenos grupos de discussões a respeito do tema. Procure os conselhos de sua cidade. Elabore propostas. Apresente recursos. Chame o Ministério Público. Dê ideias. Vamos reconciliar, porque vamos prestar conta de tudo que temos recebido do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria orar. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela santa oportunidade de estarmos aqui. Valeu, Senhor Jesus. Valeu mesmo.
Esse é o relato bíblico da nossa relação com o solo e a nossa relação com o Senhor e o solo. Obrigado. Há muito mais coisa para ser explorada aqui. Mas o que eu quero te pedir nessa noite, aqui agora, nesse ambiente, nessa conferência, é que o Senhor levante a tua mão de misericórdia e estenda para nós. Porque, pelo visto, a gente não entendeu aquilo que o Senhor tinha para nós e chegamos ao tempo de hoje, cometendo tanta violência contra a terra, com tanta violência contra a criação, que só nos resta te pedir misericórdia. Eu agradeço ao Senhor pelos homens e mulheres que o Senhor tem levantado na igreja, que são apaixonados pelo tema, que são envolvidos com o tema, elaboram ideias, estão abraçando essa ideia, estão gritando como profetas à igreja de que nós precisamos urgentemente dar atenção à criação porque o Senhor nos deu. Tudo isso é para ser desfrutado. O Senhor nos deu para isso, mas nem todo mundo tem acesso. Quero te pedir perdão pelo silêncio, pela omissão, pelo descuidado. Nos perdoa, por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Por onde quer que vás, por mais distante sempre estás presente em mim. És luz do meu olhar, a força de brilhar e sem jamais ter fim. Areias de cristal jamais encobrirão o teu mais puro amor, a flor da afeição, a fonte há de brotar em plena sequidão. E todo escurecer é noite de luar, se tenho tua mão por perto a me guiar, das dunas do Saara ao céu de Zanzibar. Ó jardineiro, vem fazer de novo teu deserto florescer. Semeia a vida e bem, e manda o teu orvalho em cada amanhecer. Areias de cristal jamais encobrirão o teu mais puro amor, a flor da afeição, a fonte há de brotar em plena sequidão. E todo escurecer é noite de luar, se tenho tua mão por perto a me guiar, das dunas do Saara ao céu de Zanzibar. Por onde quer que vás, por mais distante sempre estás presente em mim. És luz do meu olhar, a força de brilhar e sem jamais ter fim. Na palavra de Deus está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração.
Para nós que somos evangélicos, que temos crido em Cristo, temos aceitado a morte dele como meio de salvação, nós estamos agora alegres porque sabemos que a morte não tem mais poder sobre nós. Jesus nos disse: eu vim para que tenhas vida e vida abundante. Essa vida abundante é a vida eterna. Eu agradeço a Deus ter a oportunidade de falar com vocês hoje ainda e dar uma porção de experiência naquilo que, na realidade, a palavra de Deus me instruiu. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe vocês, que a glória de Deus esteja resplandecendo na face de cada um de nós e nós sejamos abençoados, cheios de virtude, que esse tempo mais difícil passe, chega o tempo mais fácil, onde Cristo restaurará todas as coisas aqui nesse mundo como está. Eu vou dar a bênção apostólica. Que o santo e poderoso amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e abundantemente sobre o povo de Deus, de hoje para todos sempre. Amém.